O grupo do Glória a Deus e Aleluia está aqui ou não está? Quem está com vontade de ouvir a palavra de Deus, glorifique a Ele. Pois está muito bom que você está com vontade de ouvir e eu estou com vontade de pregar. Hoje nós vamos para o capítulo 18 de São João. Veja o que é que o Senhor nos diz em sua palavra. Tendo Jesus dito estas palavras, verso 1, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. Havia o quê? E ali entrou com eles. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Agora você vai lá para o livro dos Hebreus. O capítulo é o 5. Vamos lá. Glória a Jesus. O versículo é a partir do 7, que diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido naquilo a que temia, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E eu queria ouvir um grande amém. Esse texto de Hebreus está tratando diretamente daquela agonia de Jesus no jardim. Você leu dizendo que Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, antes de ressuscitar, antes do seu corpo estar glorificado, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, está falando daquele momento no Getsêmani. Jesus tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte. Ele não disse a Deus: tudo te é possível, não foi? Então ele ofereceu a Deus oração ali, as suas orações em cima do Getsêmani, aquele que podia livrá-lo da morte. Aí diz: e tendo sido ouvido naquilo que temia. Algumas versões vão dizer por causa da sua piedade, que vai dar no final das contas a mesma coisa. Tendo sido ouvido naquilo que temia. 8. Embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência nas coisas, pelas coisas que sofreu. O sofrimento de Cristo o ajudou a obedecer ao Pai. Essa peça ilustrou muito bem os gritos de Jesus ali no Getsêmani, pedindo para o Pai que podia livrá-lo da morte, que se fosse possível o Pai fizesse com que ele não morresse aquela morte de cruz. Então ali estava ele, sangrando totalmente. As gotas de sangue eram coágulos que caíam ao chão. Quem me ouve, diga amém. E ali ele entrava em desespero, um desespero muito grande, quando ali, abandonado por todos, ninguém pôde ver totalmente aquele sofrimento de Jesus. Quão grande era aquela agonia. Dentre todas as coisas que temos ensinado a partir de domingo, quantas pessoas têm chegado a mim e têm dito assim: bispo, a partir desta festividade, destas celebrações, nunca mais que eu vou menosprezar as questões emocionais. Eu estou certo de que a igreja de Jesus precisava, bispo, ser educada quanto às doenças da alma,
porque Jesus, que era o Filho de Deus, sofreu as piores angústias, a angústia do inferno, ao ponto de o seu sangue cair pelo chão. Que Deus abençoe, que nós possamos cuidar uns dos outros para a glória de Jesus, amém? E hoje meu sermão vai ser mais rápido. Eu gostaria de dividir esse sermão, como nas outras noites, em duas etapas. A primeira etapa, nesta primeira etapa, no primeiro momento, eu quero mostrar Jesus em agonia no Getsêmani e recebendo do Pai, do seu Pai, uma grande intimação. Lá no Getsêmani, irmão, ele orava dizendo: Deus, passa de mim esse cálice, eu estou com medo deste cálice. Esse cálice me amedronta, o cálice da morte dessa forma, o cálice da morte desse jeito, pelos pecadores que me abandonaram, pelos pecadores miseráveis. E eu gostaria de partir deste ponto, nesta hora desta oração. O nosso Senhor Jesus Cristo recebe do Pai uma intimação. Diga: Jesus foi intimado pelo Pai. Olhem para mim, queridos, é do nosso conhecimento que o Senhor Jesus orou ao Pai pela primeira vez, rogando-lhe assim: se possível, ó Pai, ele dizia, se for possível, passe de mim esse cálice. Ele pedia, em primeiro lugar, que se fosse possível, o cálice previsto por ele fosse evitado. Mas veio um anjo do céu e o fortaleceu. E aquele fortalecimento, o pastor Edmilson Costa, foi uma intimação do Pai. Não foi um conforto dizendo que ele não ia mais morrer. Foi um conforto, diácono Cleiton, dizendo que ele ia morrer. Não foi um conforto dizendo que podia o cálice ser passado. Era um cálice, era um conforto dizendo: eu vim para lhe dar força, eu vim para lhe dar uma palavra, eu vim para ficar do seu lado, mas que você vai ter que morrer, vai ter que morrer. Era uma intimação do Pai. O anjo veio para intimar o Filho de Deus a prosseguir no propósito de morrer. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa questão da visita desse anjo. Eu gostaria de ir por etapas com vocês. Lá no Getsêmani, Jesus fez 3 orações. Repita comigo: 3 orações. Mais uma vez, Jesus orou 3 vezes no Getsêmani. E eu gostaria de ir por etapa com vocês. Prestem atenção. Na primeira oração, descrita por São Mateus, ele pede ao Pai. Os passos são esses. Ele pede ao Pai: Pai, se for possível, passe de mim essa morte, passe de mim esse cálice. Quando ele faz essa oração, é aí que esse anjo chega. Presta muita atenção. Quando ele faz essa oração, perguntando ao Pai se era possível, quando ele termina esta oração, o anjo chega da parte de Deus, dizendo: o Pai mandou dizer que não é possível. Não é possível. Queridos, há 2 coisas que quando Deus diz a nós, quando Deus mostra para nós, é difícil da gente enfrentar. Quando Deus diz não e quando Deus se cala. O silêncio de Deus dói tanto quanto o não. Todos nós, quando falamos com Deus, nós queremos ouvir uma resposta. E a resposta que sempre nós queremos ouvir é o sim. Todas as vezes que nós pedimos uma coisa a Deus, nós queremos que Ele diga sim. Mas tem horas que Ele silencia. Jó recebeu o silêncio de Deus,
Por cerca de 40 vezes ele diz: por quê? E Deus não responde esse porquê nenhuma vez, esses porquês. Há nenhum porquê. Mas não apenas o silêncio de Deus, mas o não de Deus. E nós não estamos preparados muitas vezes para ouvirmos este não. Mas todos os crentes em Jesus Cristo, todos os cristãos precisam entender que até o Filho de Deus recebeu um não do Pai. E é difícil receber um não. Mas eu comungo com o grande evangelista Billy Graham, que morreu há alguns meses. Ele disse: todas as vezes que Deus te diz um não, é porque Ele tem algo mais precioso para te entregar. Aleluia, aleluia. O Senhor Jesus no Getsêmani recebeu um não, e na cruz Ele passou pelo silêncio. Quem está me ouvindo diz amém. No Getsêmani ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O anjo veio e disse assim: Deus mandou dizer a você uma palavra. A palavra é? A palavra é? Ele vai para a cruz, pastor Cabral. E lá na cruz, sofrendo na sexta-feira à tarde, durante o dia, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? E Deus nem diz algo, uma coisa nem outra. Deus faz. Deus através de seu filho Jesus passou por essas duas tristes experiências, de ouvir o não e de ouvir o silêncio de Deus. Levante a mão do profeta comigo aqui. Dê o maior glória a Deus de sua vida. Baixe a mão e olhe para a pessoa que está perto de você. Diga para ele: quando Deus fizer silêncio, quando Deus disser não, aguarde que vem coisas melhores pela frente. Como é que tu respondes? Como é que tu responde? Como é que tu responde? Quem é que está aqui? Quem está presente? Quem tem boca? Quem tem glória? Quem tem aleluia? Quem pode extravasar, glorificar o nome do Senhor? Então ele faz essa oração: se for possível, passe. Aí ele faz a segunda. Já que o anjo disse não é possível, ele agora não pede mais. Pode olhar em São Mateus, que Mateus vai dizer que a segunda oração não é mais pedindo para livrá-lo do cálice. É assim: já que não é possível, já que não é possível, seja conforme a tua vontade. Na primeira oração ele pede, na segunda oração ele não pede mais. Na segunda oração ele não pede mais para Deus livrá-lo do cálice. Na primeira ele diz: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. No segundo ele diz: já que não é possível passar, que se cumpra a tua vontade. Que se cumpra a tua vontade. É porque o anjo já tinha dito não. O anjo já tinha dito não, e ele estava sabendo, consciente que era não. A resposta era não. Eu quero dizer para você, meu irmão, o interessante é você entender que se for não, é vontade de Deus, e a vontade de Deus é a coisa melhor para nós. Porque a vontade de Deus, mesmo às vezes não sendo a nossa, mas a Bíblia diz que ela é agradável e perfeita.
A vontade de Deus, no final das contas, quando Ele tirar a prova dos 9, só quem sai vencendo é você. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, aleluia. O não de Deus para você hoje pode amanhã resultar numa grande vitória para você. Por isso, coloca-te debaixo da vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é a coisa mais preciosa que existe, para que você possa experimentar qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. Ela é santa, é perfeita e é agradável. De antemão eu quero dizer para você que ainda não se converteu, que a vontade de Deus é que você se converta. Diante de Deus, de antemão, você que já aceitou Jesus, a vontade de Deus é a tua santificação. Quem glorifica a Deus? Para aqueles que não são crentes, a Bíblia diz: a vontade de Deus é que ninguém se perca. E para aqueles que já são, a minha vontade é a vossa santificação. Quantos dizem amém? Agora, Jesus já tinha feito a primeira oração. Repita comigo: primeira oração, pedindo livramento. Mais uma vez, primeira oração, pedindo livramento. Segunda oração, acatando a vontade de Deus. E a terceira oração, você já pensou que você não vê? A Bíblia só diz que em agonia ele orava mais intensamente. O que era que ele dizia nesta oração? O que os evangelistas dizem é que ele repetia as mesmas palavras. Mas quais as palavras? Da primeira ou da segunda? Ele repetia palavras relacionadas às duas primeiras orações. Na terceira oração, é Lucas quem narra, o doutor Lucas, que ele vai fazer uma terceira oração a Deus. E essa oração ele faz com intensidade. Repete essa palavra: intensidade. Mais forte. Então, podemos seguramente concluir que Cristo orava não para que o cálice passasse, porque Deus já tinha dito a palavra. Então, acreditar que a terceira oração de Cristo era pedindo que Deus livrasse ele do cálice é uma blasfêmia, porque Deus já tinha dado a resposta. A resposta era 1, 2, 3 já. A resposta era. Então não podemos supor que ele iria pedir a Deus por algo que Deus já tinha sinalizado que não era possível. O não de Deus nos contraria. O não de Deus nos contraria, porque vai de encontro ao nosso egoísmo. O não de Deus é contrário à nossa vontade. Mas se Deus não dissesse não para nós em certos momentos, não prestava. Imagina se Deus disse sim para Jesus: tu não terias direito à vida eterna. Foi o não de Deus para Jesus que te possibilitou entrar hoje na vida eterna se Jesus voltar. Então levante a mão e diga: graças a Deus pelo não que Jesus recebeu. Isso foi amor ou não foi? Se foi amor, manda essa pessoa perto de você e dá o glória a Deus que merece ser dado. Aleluia. Quantos glorificam aquele que vive e reina para sempre? Você já foi contrariado com o não de Deus? Eu já fui. No dia que eu vi meu pai doente, que eu orei para Deus não deixar ele ir, que eu cheguei no hospital e ele estava morto, naquele dia Deus disse não. Quem já perdeu pai ou mãe aqui sabe. Muitos de nós já sofremos com o não de Deus, ele nos contraria. Mas certamente a terceira oração de Cristo, que o levou a sangrar, ele não sangrou na primeira oração, ele não sangrou na segunda oração, ele sangrou na terceira. Pode olhar na sua Bíblia, levante a mão, diga: Jesus não sangrou. Pode falar mais forte? Na primeira oração, nem na segunda,
Ele sangrou na terceira. Jesus começou a angustiar-se na primeira oração. Ele se angustiou antes de orar. Será que tem alguém me ouvindo, irmãos? Jesus começa a se angustiar, a angustiar-se antes de orar. Quando ele pisa no Getsemane, ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Aí ele vai orar. Antes de orar ele já estava angustiado. Quando ele ora, o anjo diz não. Ele ora a segunda vez, já sabendo não. Na terceira oração é que ele sangra. Por que foi que ele sangrou? Nessa hora que ele sangrou, olhe para mim, não foi só o pavor da morte da cruz. Ele agora estava com outro pensamento. Ele agora estava olhando para tudo que estava diante dele. E a sua oração com certeza era da seguinte forma: Pai, meu Deus, me ajuda. Não deixe que eu contrarie a tua vontade. Não deixe que eu faça nada para contrariar o que tu queres. Me dá força para suportar isso aqui. Me dá força para eu não ir contrário à tua palavra. Não me deixe contrariar a tua vontade. Não deixe eu falhar contigo. E o anjo confortando ele: você vai conseguir. Satanás do outro lado: não vai. O anjo dizia: vai. Satanás dizia: não vai. E Jesus: Deus me dê força. Por isso que a Bíblia diz que ele foi ouvido com clamor e lágrimas quanto àquilo que ele temia. Qual era o temor agora de Jesus? Era o temor de falhar com quem nunca falhou com ele. Jesus estava com temor, com medo de falhar com Deus. Eu pergunto a você que está aqui: será se você tem medo de falhar com Deus? Nós deveríamos nesta noite, queridos irmãos, pedir a Deus que nos dê o mesmo entendimento, nos dê o mesmo temor, o mesmo medo de falharmos com Ele. Quando nós não pregamos a palavra, quando nós não oramos como convém, quando nós não congregamos como deveríamos congregar, quando não dizimamos nem ofertamos, quando não oramos como devemos orar, nós estamos falhando com Deus. Nesta noite que desça sobre a igreja de Deus o medo de falhar com Deus, porque Deus nunca falhou com você. É Ele quem te sustenta em tudo. Se firma no Senhor, que é o autor e o consumador da tua fé. Eu profetizo uma unção de bênçãos sobre tua vida agora. Eu profetizo uma unção de vitória, a força do Senhor pela tua vida. Grita comigo: que eu não venha falhar com o meu Deus. Da calabash. Pergunte para mim qualquer hora se eu carrego algum outro medo maior no meu coração. O maior medo que eu carrego como crente em Jesus Cristo é o medo de deixar Deus triste comigo. Há muitos de nós que estamos aqui nesta noite, que já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Você já desceu nas águas, já tem na sua vida o Espírito Santo, mas parece que ele se apagou na sua vida. Você não tem medo de falhar com Deus. Pelo amor de Deus, faça que nem Jesus. Tenha medo de falhar com Ele, porque tudo que você tem, tudo que você é, foi Deus que te deu. Não falha com Ele, meu filho. Não falha com Ele, porque se Ele tirar teu fôlego por um minuto, você morre. Nós não podemos falhar com Ele. O medo de Jesus, quando a Bíblia diz: Ele foi ouvido naquilo que Ele temia. Ele temia a quê? Falhar com Deus. A mão direita comigo aqui. Diga em oração com os olhos abertos mesmo: Senhor Jesus, me ajuda a não falhar contigo. Amém. Que a sua vida esteja em dia com o Senhor. Se Jesus falha, tudo estava perdido. Se Jesus perde, você também estava perdido.
Se Jesus não morre, quem ia morrer era você. Se Jesus não sente as dores do inferno, você é quem iria senti-las. Se Jesus não fica apavorado, você é quem iria se apavorar. Se Jesus não vence, você é quem era um derrotado. Então Jesus deveria sofrer, deveria morrer, para que você pudesse ter vida. Quantos glorificam a Deus? Se ele não tivesse superado aquele conflito doloroso, você não estava vivo. É que nem você, ou sua mãe sofria, ou você não vivia. Você é fruto das dores de uma mãe que teve dores de parto para lhe gerar. Você é fruto de pais que trabalharam quebrando pedra, fazendo tudo para gerar você. Você é fruto das dores de seu pai e de sua mãe, no sentido físico, no sentido espiritual. Quem for para o céu é fruto das dores emocionais e físicas de nosso Senhor. Foi de graça para você, mas foi caro para Ele. Para calabachúria. Essa primeira parte dessa mensagem eu termino fazendo um desafio a você. Preocupe-se em não falhar com Deus. Preocupe-se em não falhar com Deus, mesmo que doa em você. Quando você ama alguém, você se preocupa para não falhar com aquela pessoa, para não decepcionar aquela pessoa. Você é capaz de fazer até o que você não gosta por causa daquela pessoa. Jesus fez o que não gostava por causa de você. Ninguém gosta de angústia, mas Ele disse: eu passo só por causa que eu te amo. Quem glorifica a Deus? Ninguém gosta de ser açoitado. Jesus não estava gostando de nada daquilo. Humanamente falando, ele estava sofrendo, estava gritando, pedindo socorro. É porque ele não estava gostando de nada, mas ele via lá na frente, sabe o que? Você aqui dentro da igreja glorificando e exaltando o seu santo nome. Ele via você, ele via tua mãe e teu pai aqui, glorificando a Deus. Eu termino essa primeira parte desafiando você. Se preocupe em não falhar com Deus. Você pode dizer amém? Se preocupe em não falhar com Deus. E eu vou agora para a segunda parte da mensagem, e aqui eu já vou terminando a partir dessa segunda parte. A primeira parte dessa mensagem foi a agonia de Jesus no Getsemane e a intimação do Pai: você tem que morrer. E ele obedece. Eita glória! Mesmo ele sabendo que não ia ser mais santo, nem mais rico, mas ele aceitou. Mas a segunda parte desse sermão é a agonia de Jesus no Getsemane e a seriedade com que ele orou. Não existe crente verdadeiro, firme, sem orar. O crente começa a se desviar quando ele começa a deixar de congregar, deixar de ler a Bíblia e deixar de orar. Pode visitá-lo, que ele está se desviando. Quando você vê um crente que não lê a Bíblia, não ora e nem congrega, ele está se desviando. Nem que ele dê dízimo, ou dê 3 vezes o dízimo dele, já está desviando. Porque é na igreja que ele se alimenta da palavra. É na palavra que ele se alimenta das coisas de Deus. E é na oração que ele fala com Deus. Ele não ora, não lê a palavra e não congrega, está desviando. Jesus Cristo orou com uma intensidade tão grande que ele sangra. Intensidade em suas orações. Somos informados que a oração de Jesus era banhada de, repete comigo, lágrimas, sangue e suor. Mais forte, oração intensa, lágrimas, suor e sangue. Você já suou numa oração? Alguns já tiveram essa experiência de começar a orar num dia frio e começar a suar dos pés à cabeça. Vai comigo, oração intensa, lágrimas, suor, sangue, pavor e tremor. Você já orou e sentiu você tremer? Já sentiu sua carne tremer na hora da oração?
Aquilo é uma oração Talvez, o que eu lembro agora, eu posso dizer, talvez por causa que é o que eu lembro agora, eu estava me consagrando um dia primeiro, era aqui em cima no segundo andar, e eu me lembro que eu orei, disse: Senhor, eu entrego o meu dia de oração a Ti, agora eu peço a permissão para sair. Quando eu cheguei, que eu bati na maçaneta da porta, eu senti aquele solavanco para trás, e eu caí lá em línguas. Eu nunca senti um negócio daquele. Minha carne começou a tremer. Olha, meu irmão, oração intensa faz a carne tremer, e a tremer mesmo. E a Bíblia diz assim: temei e tremei diante dele. A carne é fraca porque não quer orar, mas a carne também é fraca para sentir poder de Deus. Quando você começa a orar, ela é fraca também. Você treme, você sua, você chora, você se arrepia. Não é verdade, igreja? Se é, glorifica a Deus, igreja. Manais condoria chamar candalaha xarabacandarabaha. Diante dessa oração intensa de Jesus, meu amado coral, eu gostaria de dizer que a nossa oração não deveria ser tão fria, nossa oração não deveria ser tão descuidada. A grande seriedade e o comprometimento de espírito de Jesus em oração deveria fazer com que a nossa oração não fosse tão fria, tão calculista, principalmente quando estivéssemos orando por coisas eternas. Jesus sempre orou por coisas materiais, mas nunca tremeu. Quando ele foi levantar aquele pão para Deus multiplicar, 5 pãezinhos, aqueles peixinhos, e Deus deu comida para mais de 5.000 pessoas, foi milagre, sim ou não? Mas ele não tremeu nada. Quando ele foi ressuscitar a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, ele não treme nada. Quando ele cura a filha de Jairo, não treme nada. Na sepultura de Lázaro ele chora, mas não treme. Por que ele só treme quando está orando no Getsemane? É porque no Getsemane, quem está me ouvindo glorifica a Deus. Quem está me ouvindo diga glória a Deus. Aleluia. Quem dá glória a Deus aqui nesta noite para ouvir, escute. No Getsemane, pastor Flávio, ele treme porque no Getsemane não era questão de carro novo. Em primeiro lugar, ali no Getsemane não estava envolvido exatamente carros novos, apesar dele dar. No Getsemane era uma oração visando o futuro eterno. E nós deveríamos intensificar mais as nossas orações por questões eternas e espirituais. Nós deveríamos intensificar mais as nossas orações para Jesus derramar do seu Espírito. Nós deveríamos intensificar mais as nossas orações para a igreja voltar a ter profetas no meio da igreja e homens que interpretem línguas estranhas. Nossas orações deveriam ser mais intensas. Irmãs que vão para essa vigília com a irmã, orem por coisas eternas, para vocês sentirem Jesus fazer você tremer. Eita, quem ainda tem fogo de vida para exaltar aquele que é fiel. Por que nós, quando vamos orar por coisas materiais, parece ser uma coisa tão intensa? Quando a gente faz uma campanha para Jesus abençoar financeiramente, como é tão intenso. Eu me lembro dos 31 dias de oração para Jesus nos devolver, nos entregar um carro. Erilânia, eu e os meninos, que mês intenso foi aquele. Mas eu pergunto a nós outros que estamos aqui: quem de nós reserva um tempo realmente para se consagrar? No dia que eu cheguei diante dessa igreja há 17, 18 anos, que disse, era bem pequenininho o povo: todos os dias primeiros do mês eu vou tirar para me consagrar, exceto diante de algumas circunstâncias. Alguém começou a chorar e perguntar: quantos anos vai durar isso? Eu disse: até morrer. Ela começou a orar, chorar ali, porque ela não acreditou. Eu tenho que me ausentar do povo para orar. Nós temos que consagrar nossas vidas. Nossa oração tem que ser mais intensa, buscando coisas espirituais.
Por mais que você ache, veja e creia que Jesus dá coisas materiais, mas escute: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai as coisas lá de cima, onde o ladrão não carrega, onde a traça não corrói. Busca primeiro as coisas de cima, meu irmão, as coisas do alto. Essa é a melhor campanha de prosperidade. Busca as coisas de Deus, que Deus busca as tuas coisas. Recebe poder nesta noite para ter uma vida consagrada. Ah, meu querido, nós temos que orar com intensidade por coisas eternas. Eu pergunto a você: como é que você ora pela sua família que ainda não se converteu? Como é que você ora pela sua casa que ainda não aceitou Jesus? Como é que você vê uma pessoa desviada do Evangelho? Como é que você ora para Jesus salvar? Meu querido, nós deveríamos orar como aqueles antigos oravam: dai-me vida, senão eu morro. Faz com que essas vidas se convertam, meu Deus, porque o inferno está aceso. Todos os dias caem pessoas lá, e se você orar, Jesus manda missionários, e essas vidas se salvam. Essa mulher que não é crente, que está perto de você, meu filho, se Jesus voltar, você sobe e ela desce. Ora pela salvação dela, pede a Deus para salvá-la. E quando você se cansar de falar de Jesus para essa pessoa, fala pelo menos dela para Jesus, porque Jesus é quem faz a obra, porque é o Espírito de Deus quem faz a obra. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Pode ouvir um glória a Deus da igreja bem forte? Aleluia! Seu ser total se envolveu naquela oração com tanta intensidade, porque envolvia coisas eternas. O ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, convertido em 88 por aí, quando ele se tornou pastor, ele veio pregar aqui no Poliesportivo de Juazeiro do Norte. E ele agora era pastor, não era mais padre. Ele falou uma coisa, ele disse: eu sou um homem totalmente alegre, mas sou um homem totalmente triste. Eu sou alegre porque eu sei que eu tenho vida eterna, mas sou triste porque eu sei que muitos da minha família, pessoas que eu amo, vão se separar de mim na hora que Jesus voltar, e nunca mais que eu vê-los-eis. Pessoas queridas, pessoas amáveis, pessoas maravilhosas, que viveram comigo o tempo inteiro na terra, e Jesus voltou, me levou para o céu, e essas pessoas vão para o inferno. Eu também carrego essa tristeza dentro de mim. E ele disse: todo verdadeiro crente deveria ser totalmente alegre e totalmente triste. Totalmente alegre porque vai morar no céu, e totalmente triste por causa que existem pessoas ao seu redor que não se converteram, que vão para o inferno sem fim, sem parar, para toda a eternidade. Hoje nós vamos orar para Jesus salvar. Quantos glorificam a Deus? Para Jesus derramar um batismo de salvação nessa cidade. Quem aqui já tem Jesus Cristo na sua vida, glorifique a Deus. A oração de Jesus foi tão intensa que nós deveríamos ter vergonha das orações mesquinhas que fazemos quando chegamos na igreja. Semana passada eu estava num culto de muita reverência aqui no domingo. Eu amo os cultos da igreja, mas esses cultos do domingo que eu ainda estou fazendo aqui, está quase sem caber nesse auditório alternativo. Eu vou dizer para a igreja e confessar o que eu confessei. É o estilo de culto que eu sonho em ver na igreja, em que as pessoas chegam na igreja, falam com um, falam com o outro, se vê, mas vai logo para dentro da igreja, dobra o joelho, começa a clamar a Deus. E quando o culto começa, o povo volta o pensamento para Deus. Eu sei, irmãos, que isso não é impossível acontecer. Muitas vezes os nossos cultos não parecem cultos. Nossos cultos não parecem cultos, porque as pessoas demonstram na casa de Deus, às vezes até uma insatisfação tão grande. Na hora da oração, você filmar, você vê pessoas tirando brincadeira com o outro, pessoas colando chiclete embaixo da cadeira, pessoas brincando dentro da igreja. Se olhar direitinho, tem casais de namorados que se beijam na hora de um culto com muita gente assim.
Irmãos, nossas orações fracas deveriam nos envergonhar. Nós deveríamos fazer que nem Jesus, intensificarmos nossas orações. Enquanto mais o crente ora, mais ele recebe o poder de Deus. Eu quero dizer a você que foi quando Moisés desceu do monte, 40 dias de oração, olharam para o rosto de Moisés e o rosto dele resplandecia como o sol ao meio-dia. O rosto de crente que ora é diferente. Tem crente que ora aqui, glorifique a Deus agora. O rosto de crente que ora é diferente, igreja. Alábias na suricanta labais. O meu desafio aqui nesta noite, nesse segundo ponto, para que eu termine, o meu desafio é para que você possa ter uma oração diferenciada, orando por você mesmo, orando pela sua família. Você não faça aquela oração michuruca. Se Deus é o teu amigo, se Jesus é o teu amigo, você há de conversar com Ele de maneira diferente. Amigo é amigo, amigo a gente abraça, fica de pé, amigo a gente abraça, amigo a gente se relaciona, amigo a gente tem vontade de conversar, né, pastor Cabral? Amigo, a gente tem vontade de conversar, né, pastor Flavinho? Não é, meu querido diácono Cleiton? Amigo, a gente tem vontade de estar perto. Amigo, a gente sempre tem assunto para conversar com a gente, com quem a gente ama, não é verdade? A gente sempre tem assunto. Nesta noite, olhe para mim. A agonia de Jesus no Getsemane me faz te desafiar em duas coisas. Primeiro, olha para mim. Se preocupe em não falhar com Ele. Se você se preocupasse em não falhar, você não necessitaria de tanto investimento para você se congregar. Vocês não têm ideia qual o investimento, quanto tempo de investimento pastoral para incentivar os crentes a virem para a igreja. Estou mentindo, pastor Cabral? Estou mentindo, pastor Edmilson? Se você se firmar, se você se preocupar em contrariar Deus, em não contrariá-lo, você vai deixar que esse tempo a gente invista em vidas para ser salvas. Faça um compromisso com Deus, de você não precisar ser tão incentivado para se congregar. E a segunda coisa, saia daqui com o desejo de ser uma pessoa de oração. Persiga um tempo de oração particular e com a igreja, mas não sejam orações michurucas. Orações michurucas, principalmente quando for por coisas eternas. A gente tem que orar por coisas eternas com mais força do que quando oramos por coisas materiais, porque as coisas materiais se acabam. Você que é idoso, lembra quando você tinha 40 anos, 30 anos, como era diferente? Porque tudo passa, o dinheiro passa, a vida passa. Mas as coisas eternas, já estou dizendo, são eternas. Ei, irmão, se preocupe mais com as coisas de Deus, em não falhar com Ele, em conversar com Ele. Seja um investidor do reino de Deus. Quando eu falo isso, você pensa logo em dinheiro, mas não é. É você pregando para as pessoas. O incentivo que tu tens recebido nesta semana da paixão, se tu não sentes de Deus de convidar alguém para vir ouvir a palavra, quão pecado você está. Sua vida precisa mudar a partir dessa semana. E eu quero que você abaixe sua cabeça, que eu vou orar. Ó Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, e nós estamos encerrando aqui, meu Deus, esta noite de sexta-feira. E nós pedimos, Pai, do fundo da nossa alma, santifica nossa alma, nosso coração, nosso espírito. Guarda as nossas mentes,
da ação do diabo. Salva pessoas aqui nesta noite. Arranque essa pessoa das mãos das garras de Satanás. Arranque essa pessoa das mãos do diabo e faça essa pessoa se converter a ti, meu Deus, agora. Tua igreja ora com intensidade por salvação. Tua igreja ora com intensidade por salvação. Meu Deus, agora tua igreja entra no mundo espiritual e te clama: Jesus, arranca essa pessoa das mãos de Satanás. Feche seus olhos, diga: Senhor Jesus, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é Deus, acima de todas as coisas. Se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor disser sim, o Senhor é Deus. Se disser não, o Senhor é Deus. O Senhor sempre será Deus. O Senhor sempre será Deus. E eu vou te dar glória. Eu vou te dar glória. Glorifica a Ele. Glorifica a Ele. Olha para frente e canta. Canta para terminar. Se Deus fizer, e calabash. Pastor Edmilson vai dar a bênção apostólica. Se você quer se converter e não quis levantar a mão, me procure aqui depois do culto, que eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Aleluia. Deus abençoe o presbítero Fábio e sua esposa. Pode glorificar. Pode glorificar. Quem está sentindo pode glorificar. Aleluia, levante as mãos para o céu, aleluia. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. E a igreja diz: amém, Jesus.